Ela foi uma vez a mulher dos sonhos de todo homem do império, mas foi forçada a se casar com o capanga do imperador. Esse homem só tem olhos para a guerra, deixando-a suportar tudo sozinha. Neste momento, prestes a morrer, seu único desejo é se divorciar do marido. Beno era originalmente filha de um rico comerciante, mas o imperador a usou como um troféu de guerra, casando-a com seu leal capanga. Grazer, mesmo assim, ela ainda tinha grandes esperanças na felicidade que o casamento traria. No entanto, a vida de casada não trouxe momentos de coração acelerado. Quanto mais felicidade e doçura, Beno desperta da desesperança repetidamente. Grazer está sempre ocupado com a guerra, então a pesada responsabilidade de governar o território recai sobre os ombros delicados de Beno. 10 anos trabalhando dia e noite, ela muito se transformou daquela bela, jovem donzela em uma mulher pálida e miserável. Já pensou mais de uma vez que se um dia morresse, Grazer derramaria até uma única lágrima por ela. Felizmente, em sua breve vida, ela ainda tem um par de filhos adoráveis. Agora que sua vida está chegando ao fim, quem cuidará de seus filhos? Ela se senta fraca ao lado da cama doente, tossindo constantemente sangue da boca. Felizmente, nesse momento, ainda há mordomos e empregadas leais chorando por ela. Finalmente, quando está prestes a fechar os olhos, aquele chamado marido retorna. Vendo a condição trágica de Beno, Grazer se ajoelha ao lado da cama. A empregada, em lágrimas, a incentiva a dizer a Grazer o que está em seu coração enquanto ainda pode. Beno diz com dificuldade que realmente quer comprar um colar de pérolas e realmente quer fazer uma viagem à capital real. Acontece que todos esses anos, ela nunca viveu para si mesma, nem uma vez. Grazer diz animadamente que ganha dinheiro. Precisamente para melhorar a vida de Beno, ele pode comprar 10 colares, 100 colares, e eles podem ir à capital real agora mesmo. Beno sorri. Se ao menos você soubesse que isso aconteceria, por que agiu assim em primeiro lugar? Mas agora é tudo tarde demais. Ou então ela se esforça para tirar os papéis de divórcio, esperando poder acabar com esse casamento trágico, antes de sua morte, dando um último traço à sua vida trágica. Mas antes que ela consiga terminar de falar, já fechou os olhos. Finalmente pode escapar da dor e correr em direção ao tão aguardado céu. De repente ela acorda assustada, percebe que não só não morreu, ela na verdade foi reencarnada. O mais aterrorizante de tudo, deitada ao lado dela está um homem com um abdômen de 12 partes, é o Grazer. Pensando no que aconteceu na noite passada, Beno se sente completamente impotente. No entanto, seu comportamento incomum provoca o desprezo de Grazer. Não é tarde demais para você se arrepender agora. Então ele sai do quarto enquanto Beno continua orando em seu coração, para escapar desse sofrimento o mais rápido possível. Mas depois de dezenas de orações, todas falham. Ela não consegue evitar xingar os deuses sem coração em sua mente. No entanto, pensando bem, já que ela foi reencarnada, por que não ir encontrar Grazer para pedir o divórcio agora? Assim ela recuperaria a liberdade total. Mas pensando novamente, se ela se divorciar, como serão seus adoráveis filhos? Ela certamente não tem a capacidade de criar filhos sozinha, mas quando pensa em ter que suportar as ações totalmente desajeitadas do marido, toda vez, Beno sente um frio na espinha. Mas pensar tanto é inútil. Não importa o que, ela deve primeiro ir encontrar Grazer para deixar sua posição clara. Quando Grazer a vê, ele não demonstra preocupação alguma. Os eventos da noite passada estão vívidos em sua memória. Ainda assim, esse canalha vira a cabeça e esquece. Então ela cruza as pernas e, com uma presença imponente, diz a Grazer suas exigências. Seu pedido é simples: ela veio aqui para ser a dona da casa, não para ser uma burra de carga. De agora em diante, deixe tudo para o mordomo. Ela só quer viver livremente como uma jovem bonita. Embora Grazer esteja chocado, ele ainda concorda com seu pedido, mas está curioso. Se Beno não gostou na época, por que ela o puxou e não o deixou ir na noite passada? Ao ouvir isso, Beno responde ousadamente: você parece ter se confundido. Eu só queria experimentar, achei que seria maravilhoso. Mas percebi que não era tão bom. Com isso, ela se afasta sem olhar para trás, deixando Grazer, que está quase desmoronando neste momento. Ele se sente como se tivesse sofrido dezenas de milhares de golpes críticos. Sua própria esposa realmente disse que ele não é homem o suficiente.
Isso faz Grazer se sentir completamente humilhado. No entanto, além do dano emocional, ele está mais confuso sobre se deve ou não se desculpar com Bino. Como marido de Beno, Grazer é na verdade bastante atencioso, ele só não sabe como se expressar. Nesse momento, o mordomo chega e pergunta a Grazer quando ele levar Beno para inspecionar o território. Mas Grazer não está pensando nisso no momento, ele está mais preocupado com outras questões, como ganhar o elogio de Beno. Então ele para o mordomo que está prestes a sair, como um homem. O mordomo se casou muitos anos antes dele. Então com certeza a experiência do mordomo deve ser bastante rica, mas como ele pode se trazer a perguntar isso? Embora seja constrangedor, ele finalmente fala: por favor, me ensine a fazer minha esposa feliz. Essa pergunta quase assusta o mordomo, mas ele, acalmando-se, diz que também lhe falta experiência nessa área, e além disso ele é apenas um servo, então ele ainda precisa encontrar um especialista para isso. Se Grazer não se importar, pode convidar a Flororo. Ela é uma socialite do Império, realmente um padrão da indústria. Os nobres que tiveram relações com ela poderiam dar a volta ao mundo várias vezes. Embora Grazer esteja preocupado com sua dignidade para mudar a opinião de Beno sobre ele só pode concordar. O mordomo imediatamente começa a fazer contatos secretos. Então ele encontra Beno, que originalmente queria perguntar a ela quem deveria ser sua criada, mas ele a vê deitada na cama com uma expressão sem vida. Isso aterrorizou o mordomo. Quem saberia que Beno estava apenas aproveitando seu tempo livre? Em sua vida anterior, ela estava realmente exausta e nunca soube como aproveitar a vida, mas a vida pacífica é imediatamente interrompida por uma mulher. Seu nome é Vita, amiga de infância de Grazer. Beno se lembra claramente que em sua vida anterior, ela foi terrivelmente intimidada por essa Vita. Vita, dependendo de seu relacionamento com Grazer, sempre age de forma autoritária na mansão. Quem não sabe, pensaria que ela é a senhora da casa. Vita também se torna excessivamente íntima com Grazer. Vena uma vez suspeitou que esses dois definitivamente têm um relacionamento indescritível. Tendo sofrido o suficiente da humilhação de Vita na vida anterior, nesta vida, ela definitivamente não a deixará escapar facilmente. Neste momento, Grazer está humildemente pedindo a Laura conselhos sobre como fazer sua esposa Beno feliz, mas Flororo está com uma dor de cabeça terrível. Ela realmente nunca esperou que pudesse haver uma esquisitice como Grazer no mundo. Quando ele é íntimo com Beno, ele nem faz preliminares. Ela sorri na superfície, mas amaldiçoa por dentro. Como isso é diferente de acasalamento animal, para fazer Grazer entender completamente, Flororo usa desenhos e outros métodos. Explicar de forma completa para o Grazer as técnicas misteriosas que podem deixar o Bino feliz. Grazer escuta com o rosto vermelho e os ouvidos ardendo. A porta para um novo mundo foi aberta. Nesse momento, do lado da Beno, ela ainda está aguentando a tagarelice da Vita. Ela realmente quer dar um tapa nessa mulher na sua frente até a morte. Quem sabe como funciona a cabeça da Vita? Ela realmente fala sobre seu primeiro beijo com o Grazer. Será que ela realmente acha que a Beno, a esposa atual, não existe? Nesse instante, a Vida percebe algo estranho. Uma mulher sorrateira sai do escritório do Grazer. Ela ignora as tentativas do Bino de pará-la e arranca o lenço da cabeça da mulher. Só então ela descobre que a outra é, na verdade, a socialite do Império, Flororo, que lança ataques pessoais rudes contra Flororo, dizendo que a aparição dela aqui deve ser para seduzir o Grazer. Mas a Florora se sente injustiçada, ou ela é uma convidada chamada pelo mordomo Veta. Naturalmente não acredita nisso. E agarra um punhado do cabelo da Florora. Como pode a Florora aguentar tal bullying? Ela imediatamente revida, agarrando o cabelo da Veta, assistindo os cabelos das duas mulheres voarem ao vento. Beno também se sente impotente, embora tente ao máximo dissuadi-las. Elas estão mais frenéticas do que touros enfurecidos. De repente, Flororo agarra seu vestido, ou ela é realmente uma vítima inocente. Beno fica instantaneamente abalada, tonta e desorientada justo quando está prestes a cair. Nesse momento crítico, Grazer a abraça firmemente por trás, perguntando apressadamente se ela se machucou. Quem diria que a Beno começa a xingá-lo? Grazer instantaneamente se sente culpado. Será que a Beno mal entendeu nesse momento? A raiva da Beno não pode mais ser contida. Ela grita alto: como você se atreve? A mulher ardilosa que estava arrogante momentos atrás,
Fica instantaneamente assustada e pálida. Beno diz: pequena tramadora, você acha que é a dona da casa? Eu originalmente planejava te tratar como uma irmã, mas parece que você não é digna. Então ela confina a tramadora em seus aposentos. A tramadora implora desesperadamente por misericórdia, mas Beno ignora completamente, então a tramadora só pode implorar ao Grazer por ajuda. Ela originalmente pensou que, em nome da amizade de infância, Grazer falaria bem dela, mas a tramadora realmente está pensando demais. A autoridade da Beno, a esposa legítima, nem o Grazer se atreve a desafiar. Grazer de repente lança um olhar feroz para a tramadora: saia da minha vista agora. O planejador não se atreve mais a desafiar o Beno, mas neste momento, o Grazer se sente desconfortável. O convite para a socialite parece já ter causado um mal-entendido no Beno. Depois de muito pensar, ele só pode explicar as coisas claramente para o Beno. Quem diria que assim que ele abre a boca, o Beno interrompe dizendo que ela não está brava com coisas tão triviais. As palavras do Beno surpreendem muito o Grazer. Como esposa, ela não deveria sentir ciúmes, mas a verdadeira razão da raiva do Beno é que o planejador foi muito mal educado. Na verdade, não a tratou, a senhora da casa, com respeito quanto à vida pessoal do Grazer. O Beno não se importa nem um pouco. As palavras do Beno machucam profundamente o Grazer. Ele se deita na mesa, incapaz de se acalmar por um longo tempo, sente que é um grande fracasso. Embora tente de todas as maneiras fazer o Beno feliz, ele sempre faz coisas que a decepcionam. Como ele pode consertar seu relacionamento com o Beno? Mas o que o Grazer nunca esperou é que o problema com o planejador agora era apenas o começo dos problemas. O maior teste ainda está por vir. Quando Grazer percebe isso, ele descobre que o Beno está na verdade escrevendo cartas de amor para outros homens. Do outro lado, depois de lidar com o ex-astuto do Grazer, o Beno está em um humor excepcionalmente bom. Ela toma chá da tarde tranquilamente e saboreia um bolo delicioso. De fato, não ter nada para fazer é o maior prazer. Nesse momento, o mordomo lhe entrega uma carta. Ao abri-la, Beno fica muito feliz. É do Visconde Harvey, da sua cidade natal. Eles são amigos de infância, então o relacionamento deles é muito bom. A carta está cheia de preocupação do Harvey e saudade do Beno. De repente, Beno se lembra que no passado, quando recebia cartas do Visconde, ela achava que ele era apenas um sujeito fútil que escrevia cartas tão melosas só para destruir o relacionamento entre ela e seu marido. Então ela queimou a carta com raiva. Nesse momento, Beno pensa novamente que não deveria ter sido tão absoluta sobre as coisas, então ela escreve entusiasticamente de volta para o Harvey, e de acordo com o entendimento de Beno sobre o Visconde, esse cara definitivamente virá correndo ansiosamente após receber a resposta. Então ela instrui o mordomo a se preparar para receber a chegada do Visconde em uma semana. Logo, esse dia chega, Grazer se junta a ela na porta para receber o Visconde. Vendo o estado incomum de excitação do Beno, Grazer não consegue deixar de perguntar: vocês dois têm um bom relacionamento? Beno afirma abertamente que, embora o Visconde não seja uma pessoa séria como nobre, ele é muito gentil. Ao ver sua esposa elogiando outro homem na sua frente, a inveja de Grazer explode completamente. Mas quando o Visconde realmente chega, Grazer fica completamente atordoado. Ele não consegue deixar de pensar: meu Deus, existem homens tão bonitos no mundo. Comparado a ele, Grazer se sente realmente inferior. Além disso, o outro também é um nobre. Grazer só consegue se forçar a manter a calma e cumprimentar o Visconde com um sorriso. Quem diria que o outro o ignora completamente e corre direto para Beno. Não só dá um grande abraço no Beno, como também esfrega o rosto no pescoço do Beno. Esse comportamento deixa Grazer furioso. Ele agarra com raiva as mãos pervertidas do Visconde no segundo seguinte. Ele está prestes a bater nesse garotinho, mas nesse momento, sua esposa realmente defende o homem. Beno diz que o Visconde e ela são amigos de infância. Eles não se viam há muito tempo, então o Visconde agiu de forma tão impulsiva. No entanto, Beno também lembra ao Visconde que homens e mulheres devem manter uma distância adequada. Essas palavras fazem o Visconde perceber que ele realmente foi um pouco inadequado. Então ele rapidamente dá um tapinha no ombro de Grazer para se desculpar. Grazer olha para esse garotinho sem coração. A raiva em seu coração está prestes a explodir. Mas, ao ver o rosto sorridente de Beno,
Ele ainda se força a segurar, afinal ele quer estabelecer uma boa imagem para Benno, então Benno recebe o Visconde em casa. Mas, inesperadamente, ao ver Benno vivendo em um território tão árido e pequeno, ele acredita decisivamente que Benno sofreu uma grande injustiça. E instantaneamente se torna um choro sem fim. Benno rapidamente o conforta, dizendo que ela vive muito bem aqui. Ela acha que esse cara está exagerando no drama. Mas o Visconde acaba de se acalmar por um tempo, quando começa a causar problemas novamente. Originalmente, para receber a chegada do Visconde, Grazer trouxe a comida mais requintada, era para entretê-lo. Até Benno está muito feliz e tem uma impressão muito melhor de Grazer, mas esses alimentos que fazem até Benno salivar são criticados como sem valor pelo Visconde. Ele acusa Grazer de ser rude, tratando Benno tão mal. O chefe está tão assustado que se desculpa apressadamente. Grazer também se sente extremamente culpado. No entanto, o que choca Grazer é que a expressão de Benno instantaneamente fica sombria. Ela acusa o Visconde de ser muito duro. Ela entende completamente a pobreza do território. Poder comer esses alimentos a deixa muito satisfeita. Afinal, muitas pessoas aqui não conseguem nem comprar carne. Se Grazer fosse extravagante e desperdiçador, ela ficaria decepcionada com ele. Então ela também elogia muito o chefe e, claro, não esquece de agradecer a Grazer. O elogio de Benno faz Grazer se sentir sobrecarregado de felicidade. Seu coração acelera, pensando que deve estar sonhando. Benno, que sempre o desprezou, na verdade, toma a iniciativa de protegê-lo. Ele de repente sente que ser protegido pela esposa é realmente bom. Depois que Grazer termina de jantar com o Visconde, ele corre para o lado para acalmar suas emoções em silêncio. Seu coração está batendo tão rápido agora. Para ele, Benno é uma esposa franca e sábia. Como um anjo, ela até o elogiou em público agora há pouco. Uma esposa assim é realmente incrível. Neste momento, ele até espera urgentemente que Benno possa amá-lo ainda mais. De repente ele percebe que o tempo está esfriando. Mas Benno não tem roupas grossas, então ele instrui o mordomo a ir comprar uma para ela. Mas o mordomo não está disposto. Ele recrimina Grazer por ser tão indeciso. Já que eles são marido e mulher, ele deveria tomar a iniciativa de cuidar de Benno de forma aberta e honesta. Caso contrário, Benno continuará a mal interpretar Grazer. Mas Grazer é um homem denso. Só de ver Benno, ele fica vermelho e seu coração acelera. Como ele pode ter coragem de falar? Mas o mordomo, sendo experiente, ainda sugere fortemente que Grazer não pode viver separado de Benno. Ao ouvir isso, Grazer fica ainda mais envergonhado. O mordomo, sem jeito, diz que eles estão apenas dormindo na mesma cama, não pense demais. O rosto de Grazer fica completamente vermelho. À noite, quando Benno está se preparando para descansar, ela de repente ouve um som de batida. Ela abre a porta e vê, meu Deus, Grazer está parado na porta como um demônio, quase fazendo Benno ter um infarto no lugar. Ao ver isso, Grazer se apressa em se desculpar com Benno em pânico, digno de ser o cara mais durão do império. Não só a sua entrada é assustadora, como até fechar a porta quase machuca Benno, mas já que ele está aqui, Benno aproveita para querer conversar com ele. Mas já que ele está aqui, o Benno quer conversar com ele. Ela diz ao Grazer que amanhã eles vão inspecionar o território juntos. Grazer, claro, não vai recusar no fundo. Não importa o que Benno queira fazer, ou ele a apoiará incondicionalmente. De repente Benno percebe que esse cara chegou tão tarde. Ele deve ter outros pensamentos, mas Grazer diz que simplesmente veio dormir com Benno. Ele promete que vai dormir direitinho. Benno também não se importa. Ou ela adormece assim que a cabeça toca o travesseiro. Mas o lado de Grazer está em agonia, olhando para Benno, que é como um anjo descido do céu. Ele só consegue se forçar a se acalmar. De repente entende um princípio: ter uma beleza em seus braços. Continuar assim definitivamente causará feridas internas. No dia seguinte, Grazer leva Benno para inspecionar o território. Embora o território de Grazer seja empobrecido, Benno realmente ama este lugar. As pessoas pobres têm uma bondade simples, vendo que Benno sabe tudo sobre este lugar. Como a palma da mão, faz Grazer como o Senhor se sentir muito envergonhado. Ele jura amar sua esposa ainda mais, mesmo quando a mulher apenas esfrega os olhos. Ele a segura nervosamente, com medo de que ela possa se machucar, nem que seja um pouquinho. Quando Benno, sem querer, o chama de querido, faz Grazer tremer de emoção.
Quem diria que, justo quando estão prestes a sair, um homem aparece de repente e realmente agarra a mão de Benno para beijá-la. Embora isso seja apenas uma etiqueta comum, quase faz Grazer explodir. Após uma investigação cuidadosa, eles entendem que o homem é um comerciante de perucas. Mas quando o homem tira a peruca, Grazer pensa que é pelo de animal. Isso o irrita a ponto de outra explosão. Felizmente, Benno chama querido a tempo. Grazer instantaneamente se acalma. Quando se vira, fica surpreso ao descobrir que Benno realmente colocou uma peruca vermelha. Sua aparência deslumbrante deixa Grazer completamente atordoado. Assim, Benno, que tem grande perspicácia nos negócios, decide ajudar o território a desenvolver uma segunda indústria. Ela acredita que perucas definitivamente se tornarão populares entre as damas nobres no futuro e serão muito lucrativas. Depois de voltar ao castelo da inspeção, Benno está bastante exausta. Quem diria que Grazer entraria novamente? O que deixa Benno muito estranha é que ele lhe dá um casaco de Visson. Benno está completamente confusa. Esse homem denso finalmente parece ter acordado e realmente sabe como cuidar da esposa. Embora o Benno diga que o Grazer não é gentil o suficiente, ela ainda se sente bem por dentro. Quem diria que o rosto do Grazer de repente ficaria vermelho e ele se enfia nas cobertas? O Benno realmente não consegue entender o que esse cara está pensando. Benno não quer prestar atenção nele, mas de repente o Grazer se levanta com um pulo e grita: "Posso te abraçar, meu Deus, esse homem está ficando louco." Existe uma maneira tão autoritária de pedir um abraço. No dia seguinte, a Vita, que havia sido repreendida antes, realmente pergunta ao homem na frente do Benno se ele quer escolher ela. Benno vê seu marido parado ali em silêncio, atônito. Benno se vira e vai embora. Felizmente, Grazer é denso, mas não é um canalha. Depois de voltar à realidade, ele abraça sua esposa com força, mas para algo tão sério quanto a traição. Será que sua esposa realmente o perdoará? Mas não importa o quanto a mulher lute, ele nunca mais a soltará. Benno se compromete. Afinal, se ele continuar a abraçá-la assim, a vida dela estará em perigo. Depois Grazer diz resolutamente à sua esposa: "Eu escolho você, não importa como as outras mulheres se comportem, eu escolho você." Vendo Benno rir, de forma incrédula, Grazer reafirma que só amará Benno pelo resto da vida. Benno também fica um pouco emocionada, pois nunca esperou que esse homem denso tivesse momentos tão românticos, mas justo então, a vida aparece novamente, olhando para Grazer com olhos lacrimejantes. Questionando como ele pode fazer isso, Grazer não perde tempo com palavras também, apenas diz com firmeza que a amizade deles de infância acabou. O que está diante dela é apenas um caminho: sair imediatamente. Vita obviamente não consegue acreditar. Como pode Grazer, que sempre foi gentil com ela, dizer palavras tão cruéis? Mas a atitude de Grazer é firme. Afastar Vita é a decisão mais correta de sua vida. Vita desaba no chão em desespero, só podendo assistir impotente, enquanto as figuras felizes de Grazer e Benno desaparecem. Agora Benno está inquieto. De acordo com o desenvolvimento de sua vida anterior, Vita deveria ter atormentado Benno por 2 anos, antes de ser afastada por Grazer. Será que Grazer também renasceu? Então Grazer diz a Benno que ele vai em uma expedição. Originalmente esse era o trabalho rotineiro de Grazer, mas quando Benno descobre que a taxa da expedição é de apenas 1 milhão, ela fica tão brava que imediatamente para Grazer, esse preço nem é tão alto quanto o de mercenários comuns. Os dois têm uma discussão acalorada sobre isso. Grazer realmente não tem escolha e finalmente fala o que sente. A razão pela qual ele trabalha tão duro é para que Benno possa comer melhor e parar de sentir falta de sua cidade natal. E especialmente parar de sentir falta do ex-namorado de Benno. Benno fica completamente confusa. Quem diria que quando Grazer menciona que o ex-namorado de Benno se chama Lore, Benno ri. De repente ela nunca esperou que Grazer fosse na verdade uma pessoa ciumenta. É só que o Lore, que ela mencionou em seu sono naquela noite, não é seu primeiro amor, mas o nome do filho que eles terão. No entanto, Benno quer provocar Grazer. Então ela diz que seria difícil esquecer o Lore, afinal, Lore é um homem tão perfeito. Ouvindo sua esposa dizer isso, o ciúme de Grazer está prestes a explodir. Nesse momento, Benno percebe de repente que a mudança de coração desse homem em relação a ela pode ser apenas possessividade pura em ação.
Grazer rapidamente nega isso. Embora ele seja desajeitado com as palavras, ele tratará Benno bem pelo resto da vida. Benno vê a aparência envergonhada de Grazer como se estivesse vendo como Lor será. Quando crescer, ela diz sorrindo ao marido que Lor é na verdade um nome que ela quer dar ao filho deles. Ela realmente ama essa terra e seu povo. Grazer também não a prejudicou, então não precisa se sentir inferior. Sua esposa não é do tipo que é volúvel. As palavras de Benno tocam profundamente Grazer. Embora seu rosto fique vermelho de timidez, nesse momento ele ainda reúne coragem para dizer a Benno que poder se casar com Benno é sua maior honra. Ele guardará Benno fielmente até a morte. Depois de dizer isso, ele sai correndo do quarto sem olhar para trás. Essa aparência boba é realmente fofa. Depois de 10 anos ele finalmente confessou a Benno. O coração de Benno também está completamente tocado, mas ser tocada é uma coisa. Ainda há algumas questões que ela precisa resolver, então Benno chama o mordomo. Grazer está prestes a ir em uma expedição só por aquele pouquinho de dinheiro. Ele está disposto a arriscar a vida dele. O marido dela pode ser tolo, mas ela não vai deixar ninguém que menospreze seu marido sair impune. Para ela, Grazer só pode ser intimidado por ela mesma. No entanto, ela ainda decide ser educada antes de recorrer à força. Ela vai escrever uma carta ao Visconde para deixar sua posição clara. Se o Visconde for sensato, ele vai aumentar o preço voluntariamente. Se ele não lhe der ouvidos, não culpe o Benno por ser implacável. Após receber a carta de Benno, Fit fica furioso. Ele sempre tratou Grazer como seu cachorro e nunca esperou que, após se casar com Benno, Grazer ousasse ser tão presunçoso com ele. Então escreve de volta para Benno, pedindo que ela venha à sua casa para se encontrar. Ele acredita confiantemente que é um velho raposo, portanto lidar com uma jovem como Benno é fácil para ele. Benno parece ter previsto que Fit faria isso, então decide aceitar o convite com prazer. Ela definitivamente vai desmascarar esse vagabundo cara a cara, mas quando Grazer descobre isso, ele fica instantaneamente furioso e não vai deixá-la ir. O território de Fit é cercado por feras ferozes. Como ele pode deixar sua amada esposa se machucar? Benno explica imediatamente que o dinheiro que Fit dá não é nem suficiente para Grazer contratar mercenários, mas toda vez que Benno menciona dinheiro, isso faz Grazer pensar que Benno está insatisfeita com a vida que levam. Isso faz Grazer se sentir ainda mais inútil. Ele absolutamente não vai concordar em deixar Benno ir encontrar Fit. Benno também se sente bastante impotente como ela se casou com um homem tão rígido. À noite, ela encontra Grazer novamente para ter outra conversa calma com ele. Ela sabe que Grazer valoriza relacionamentos, mas Fit dá muito pouco. Se algo acontecer com Grazer e ela tiver que suportar o fardo do território sozinha, o dinheiro que Fit dá não é nem suficiente para cobrir as despesas do território por um mês. Ao ouvir as palavras de Benno, a expressão de Grazer fica muito desagradável. Benno vê o desagrado de Grazer e imediatamente diz que espera que seu marido seja um barão digno, não um mercenário que arrisca a vida por pouco dinheiro. Ao contrário daqueles nobres hereditários, Grazer se tornou barão por conquistas militares, que é o verdadeiro exemplo de um homem de verdade. As palavras de Benno tocam profundamente Grazer. Ele só pode concordar em deixar Benno se juntar à expedição também. A atmosfera está perfeita. Então Grazer convida Benno para comer chocolate, que Benno nunca esperou. Que Grazer tivesse um lado tão romântico. Ela coloca um pedaço na boca e fica surpresa ao descobrir que esse chocolate é melhor do que qualquer um que já comeu antes. Então, ela pega outro pedaço e coloca na boca de Grazer. O rosto dele fica vermelho novamente. Essa felicidade vem tão de repente. É a primeira vez na vida dele que alguém o alimenta, e é sua amada esposa quem o alimenta. Nesse momento, a doce felicidade já superou a doçura do chocolate, mas não muito depois. Os dois de repente sentem que algo está errado. Seus corações disparam, seus corpos ficam quentes, e eles não conseguem dormir. Benno, que normalmente adormece assim que a cabeça toca o travesseiro, agora tem o coração acelerado e as bochechas ardendo, incapaz de dormir de jeito nenhum. A condição de Grazer é ainda mais exagerada. Benno pergunta apressadamente de onde veio esse chocolate. Grazer não tem escolha a não ser confessar honestamente que foi entregue pela nobre Fralero durante o dia.
Benno fica completamente atordoada, pensando que isso significa grandes problemas. Gradualmente, Grazer começa a perder o controle de si mesmo. Sua mão se aproxima lentamente do rosto de Benno, mas no momento crítico, ele de repente fecha a mão em um punho e se soca no rosto. Embora não tenha efeito algum, mesmo que a razão tente dominar, os dois lutam para se conter, mas ainda assim não conseguem resistir ao sangue fervente dentro de seus corpos. Após uma noite, os cresceram consideravelmente. No dia seguinte, Grazer inicialmente pensa que a noite passada foi apenas um sonho, mas ao ver o anjo dormindo ao seu lado, ele se sente incrivelmente feliz. Além disso, seu rival romântico está indo embora hoje, o que deixa seu humor ainda mais alegre. Só agora sua possessividade em relação a Benno se fortaleceu. Justo quando o Visconde se prepara para se despedir de Benno com um beijo na mão, Grazer agarra a mão de Benno, deixando o Visconde completamente impotente. Depois de se livrar do rival, Grazer agora deve levar Benno com ele na campanha militar. Mal sabe ele que essa viagem quase custará a vida de Benno. Antes de partir para a campanha, Grazer confia sua esposa ao Lorde, pedindo para ele vigiar bem a mansão e não deixar nenhum invasor passar. Mas ele parece ter esquecido quando o Lorde conheceu sua esposa pela primeira vez. Ele parecia estar praticamente babando agora que ele se foi. Sua esposa enfrenta um perigo ainda maior, mas a missão e a responsabilidade que pesam sobre ele fazem Grazer persistir em liderar as tropas para a batalha. Mesmo quando as negociações de preço ainda não foram resolvidas, ele só se arrepende profundamente de ter levado Benno para um lugar tão perigoso e, com certeza, enquanto ele luta bravamente na linha de frente, o inimigo, vendo que não pode vencer, envia um grupo para atacar sua base traseira e eles chegam à mansão do Visconde, planejando sequestrar o Visconde para forçar sua rendição. Mas esse velho canalha do Visconde é completamente podre. Ele imediatamente entrega Benno dizendo que a esposa do líder atacante também está aqui e sequestrá-la seria muito mais útil do que sequestrá-lo. Os atacantes pensam e concordam. Assim, Benno cai em perigo, enfrentando os homens, se aproximando passo a passo. E os cães ferozes, a observando com fome, ela secretamente pega uma pequena faca, fingindo manter a calma enquanto diz: "Eu irei com vocês, só não ajam de forma precipitada." Benno entende que quanto mais você resiste, mais fácil é morrer. Ela deve encontrar maneiras de se manter viva, até poder ver Grazer novamente. Para dizer que o casal está em sintonia, no momento em que Benno encontra problemas, Grazer fica inquieto e agitado, seu olhar se torna cada vez mais afiado e ameaçador, seus movimentos ficam mais rápidos e ferozes. Eu preciso voltar para o lado de Benno, mas as bestas mágicas ainda obstruem seu caminho. Enquanto isso, Benno só pode sentar na carruagem apertada, tão sacudida que sente vontade de vomitar. Felizmente logo chegam ao destino, quando os sequestradores desatam suas mãos, olhando para o lugar desconhecido e desolado à sua frente. Ela se sente um pouco assustada, então o som das chamas queimando nas proximidades chama sua atenção. Um homem cuidadosamente coloca um casaco sobre seus ombros. Benno não pode deixar de pensar que eles não parecem ser pessoas, mas afinal... De repente, uma mão aparece e a toca. Um jovem cheira curiosamente seu perfume. Tão fragrante, de repente uma flecha é apontada para ele. O homem avisa seu subordinado: não se aproxime da mulher e não a toque. Embora tenham sequestrado a mulher, eles devem garantir sua segurança. O comportamento do homem deixa Benno confusa. Dizem que o povo da tribo Recon é extremamente violento e cruel, mas olhando para essa situação, a realidade não combina com os rumores. É então que Benno descobre que o nome do homem é Jeremy. Ele é o vice-chefe da tribo Recon. A mãe dele e do irmão também era nobre, mas a mãe deles foi levada à força e então os concebeu. Os jovens irmãos não entendiam que isso era humilhação da mãe deles. Agora que cresceram, eles se recusam a agir como bestas. Desta vez, os dois irmãos trouxeram sua tribo para este território, simplesmente esperando que o Senhor lhes desse um lugar para viver. Ao ouvir isso, Benno imediatamente sente que algo está errado. Então houve uma invasão de uma tribo estrangeira e convidando Grazer para lutar. Eram todas mentiras do Visconde, aquele bastardo. Ou ela imediatamente propõe que Jerome coopere com ela. Ela está disposta a lhes fornecer uma pátria.
apenas pedindo para acabar com essa guerra sem sentido, mas do outro lado, Grazer, com os olhos vermelhos de tanto lutar como poderia imaginar que sua esposa inteligente já havia subjugado as forças inimigas por ele. Ele luta intensamente, mas ao receber a notícia de que Benno se tornou um refém, ele instantaneamente congela no lugar, sua expressão muda completamente de sua postura de combate valente, seus olhos se enchem de terror. Diga-me onde está minha esposa, leve-me até ela agora. Durante a jornada, Grazer continua se culpando, é tudo minha culpa por não ter ouvido, é por isso que ela encontrou perigo. Se eu não posso fazê-la feliz, ou eu não deveria tê-la casado. Quando finalmente vê sua esposa, os olhos do homem de 2,5 metros imediatamente se enchem de lágrimas ao ver sua esposa sendo contida por alguém. Ele rapidamente se rende, solte-a, vocês podem ter o que quiserem. Vendo Grazer cobrindo o rosto e chorando, incapaz de falar de forma coerente, Benno grita para parar, mas é inútil, o homem continua soluçando. A mulher só pode usar sua arma final. Finalmente, o homem aperta os lábios e segura as lágrimas, vendo que ele parou de chorar. Benno rapidamente o conforta, bom garoto, mas por que você está chorando? Estou bem, completamente ileso. Só então Grazer finalmente volta ao normal. O olhar se torna sério, perguntando a essas pessoas que sequestraram sua esposa, o que exatamente eles querem. O chefe aponta sua lança diretamente para o homem, você matou tantos dos nossos, eu quero a sua cabeça. Os acompanhantes ao seu lado entram em pânico. Mas Grazer não pisca enquanto joga sua espada longe, porque, neste momento em seus olhos, a situação de sua esposa é extremamente perigosa, então seu coração dói. Libere minha esposa primeiro, vendo a generosidade do marido em se sacrificar. Benno está aterrorizada. Ela pensou que ele viria para salvá-la, mas nunca imaginou que ele se entregaria diretamente por ela. O que você está fazendo? Não seja tolo, mas o homem soluça expressando sua culpa para com a esposa. É tudo minha culpa por não ter te ouvido. De qualquer forma, você não é feliz aqui. Vá para casa e viva a vida que deseja. Tudo é minha culpa. Todos ao redor estão profundamente tocados pelo comportamento de Grazer. Oh meu! Ele está chorando. Ele parece tão miserável. Justo quando a situação está prestes a sair do controle, Jerome rapidamente conta ao irmão sobre sua conversa com a mulher. Você sabe, também estende sinceramente um ramo de oliveira, contanto que a outra parte esteja disposta a cessar as hostilidades. Seu território pode aceitar o povo da tribo Rican e ajudá-los a viver vidas normais. Quando a aurora chega, a mulher sentada no abraço do marido reflete que as coisas finalmente terminaram perfeitamente. Mas quando ela olha para Grazer, o homem novamente parece prestes a chorar. Em sua visão, sua esposa foi capturada por causa dele, e seu retorno bem-sucedido também é inteiramente uma conquista da esposa, não tendo nada a ver com ele. Eu realmente não sou digno dela, mas não quero deixá-la ir. Então ele promete à mulher que, a partir de agora, não importa o que ela diga, ele ouvirá. Eu só peço que você me prometa nunca me abandonar no futuro. Benno hesita neste momento. Em um pico distante da montanha, homens que chegaram a ouvir a notícia também veem suas tropas. Os recém-chegados são o Conde Axios e seu subordinado, o Visconde Balnan. Vendo a situação diante deles, ambos os homens estão bastante perplexos porque o Visconde Fitch lhes disse que a força de extermínio de Grazer foi completamente aniquilada. O que o Conde Axios se preocupa, no entanto, é como a esposa do Barão Grazer veio parar aqui. Benno estava esperando exatamente por essa pergunta. Ela aproveita a oportunidade para explicar como seu marido foi enganado a vir lutar, como ela foi traída e se tornou uma refém, e como o povo da tribo Recan só queria um lugar para viver. Mas o Visconde Fitch planejava aniquilá-los todos. Ela explica claramente toda a sequência de eventos, com Jerome ao lado. Também denuncia com raiva que os nobres do norte não prestam, são todos vilões traiçoeiros e ardilosos. Depois de ouvir toda a história, Axios diz a eles para voltarem ao seu próprio território primeiro. Ele irá atrás de Fitch. Após ouvir isso, Grazer faz uma reverência e sai, com Benno observando sua figura se afastar. A expressão de Axios se torna profunda. A baronesa é realmente tão bonita quanto dizem os rumores, fazendo alguém querer protegê-la o tempo todo. No caminho de volta, Grazer pergunta a Benno
como ela reconheceu Axios e Baunan. Benno se sente um pouco culpada, alegando que estava apenas adivinhando, mas na verdade, tendo renascido, ela sabe que esse homem é um lunático. Em sua vida anterior, Grazer trouxe de volta o conde gravemente ferido, instruindo-a a cuidar bem do conde, mas nunca esperaram que o conde Axios, conhecido como o Rei do Norte, desenvolvesse sentimentos impróprios por Benno. Eu acho que definitivamente podemos nos tornar amigos íntimos que satisfazem os desejos um do outro. Que lunático de fato! Naquela noite de volta à mansão, Benno está deitado em seu quarto escrevendo uma carta para seu pai, determinada a desenvolver seu negócio de perucas. Mas falta capital inicial neste momento. Grazer bate na porta com um travesseiro perguntando por que ela ainda não está dormindo tão tarde. Benno provoca: se você achou que eu estava dormindo, por que ainda veio me procurar? Grazer instantaneamente fica vermelho como uma criança pega tentando roubar doces. De repente ele nota a carta na mesa, sua esposa está na verdade pedindo dinheiro ao sogro. Percebendo o problema, Benno rapidamente diz para ele não olhar, mas Grazer já começou a chorar. Benno suspira: acabou. Grazer definitivamente vai achar que é tudo culpa dele. Não só fez sua esposa se casar em um lugar tão pobre, como também a fez ter que se humilhar pedindo dinheiro ao pai. E, de fato, no segundo seguinte, sinto muito. Cada palavra que o homem diz acerta precisamente as previsões de Benno. Depois ele sugere desanimado: vou fazer uma campanha para ganhar dinheiro, mas essa viagem vai levar pelo menos um mês para voltar. Benno explica a ele que eles precisam desse dinheiro imediatamente. Além disso, seu pai definitivamente os ajudará ambos. Essa quantia não significa nada para ele, mas Grazer insiste: não quero que você perca sua dignidade por minha causa. Essas palavras deixam a mulher um pouco irritada. Ela ensina ao marido que eles são uma família. Ela também é a dona do território. Para o território se desenvolver melhor, como pedir ajuda poderia ser considerado humilhante. Em sua vida anterior, ela se preocupava demais com a dignidade. Não importava o que acontecesse, ela escolheu suportar sozinha, tentando provar que estava vivendo bem. Olhando para trás agora, ela realmente foi tola naquela época. Depois de falar, ela puxa a mão do marido: querido, venha comigo. Sentado na cama, Benno pergunta a ele: se nossa filha pedir dinheiro a você no futuro, o que você fará? Você achará que ela é uma criança sem dignidade? Grazer responde imediatamente: claro que não. Exatamente. Benno quer que ele entenda que as pessoas que te amam só temem não poder te dar o suficiente. Como poderiam achar vergonhoso quando você pede ajuda? O assunto dinheiro basicamente se encerra aqui. Neste momento, em uma noite escura e ventosa, um homem e uma mulher sozinhos em uma cama. Um olhar ardente faz a mulher se sentir um pouco tímida e o homem involuntariamente se aproxima dela. Ouvindo os batimentos cardíacos um do outro, Benno fecha os olhos: posso te beijar? Embora o homem mal consiga se conter neste momento, sem a permissão da esposa, ele ainda apenas a observa com desejo. Após receber a permissão da esposa, o homem não poderia estar mais feliz. Depois ele faz uma firme resolução em seu coração: mesmo que eu coma lixo, vou garantir que ela coma iguarias. Mesmo que eu congele até a morte, vou comprar roupas quentes e caras para ela. Mas agora ele espera ainda mais que sua esposa não peça emprestado dinheiro ao sogro. Ele pode ganhar dinheiro através de campanhas militares, porque ele teme que o pai dela sinta que sua filha está sofrendo com ele e leve sua esposa embora. Eu me sentiria tão sozinho. O murmúrio suave da mulher deixa o homem um pouco confuso, então ela de repente se joga em seus braços. Quando você for embora, você ficará longe por muito tempo. Só de pensar em ficar sozinha na mansão. Antes que ela consiga terminar de falar, o homem aperta seu abraço. O carinho terno da esposa o deixa transbordando de alegria. Eu nunca deixarei você se sentir sozinha, não conseguindo ficar com você. Isso me faz sentir ainda pior, então Benno aproveita a oportunidade para convencê-lo. Vamos fazer um acordo desta vez, afinal, precisamos desse dinheiro com urgência, e podemos trabalhar devagar no futuro. Deitado sobre o corpo do homem, a mulher o assegura que tudo vai melhorar nesse momento. Benno parece perceber o significado do renascimento dela em sua vida anterior. Ela achava que o pai só se importava com dinheiro e reputação, então o ressentia profundamente. Mas na verdade, embora o pai nunca tenha dito palavras de carinho, ele sempre foi o primeiro a escrever cartas perguntando se a filha estava bem. E tem Grazer na vida anterior.
Ben o tratava como uma pedra sem emoções. Mas através das interações desta vida, ela finalmente vê a gentileza do marido, e seu amor transbordante por ela. De repente ela pergunta: querido, posso voltar ao território do Benno? A expressão de Grazer muda instantaneamente, não? Você me prometeu. A mulher fica confusa. O que ela prometeu? Acontece que Benno não voltou para a casa da família dela há 2 meses desde o casamento. Ela quer voltar e visitar, mas Grazer realmente acha que Benno quer abandoná-lo. A mulher acha isso ao mesmo tempo engraçado e doloroso. Nunca esperou que ele se lembrasse de suas palavras casuais até agora, então ela explica: será apenas por alguns dias. Ela ainda voltará. Mas o homem segura a mão da esposa: então vamos voltar juntos. Não me sinto confortável com você indo sozinha, e se seu pai entender mal que nosso relacionamento está distante, isso seria ainda pior. A mulher fala francamente: você tem medo que eu fuja? O homem não finge nem um pouco. Estou realmente muito preocupado. Olhando para o marido que a observa com expectativa, ela só pode segurar a mão dele em resposta, concordando com essa proposta. Depois, deitada nos braços de Grazer, o calor a deixa sonolenta. Abraçando sua amada, o homem lhe dá um beijo de boa noite. Logo, uma semana se passa. A resolução anterior da tribo Recon faz as habilidades de Benno serem grandemente reconhecidas pelo mordomo. Além disso, Axios enviou muitos presentes, principalmente preocupado que Benno, uma nobre do sul, possa escrever para o pai dela reclamando que os nobres do norte não prestam. Além disso, ele convida Benno e Grazer para visitar sua casa. Benno não tem vontade de ir, mas de repente recebe tanto dinheiro. Ela ainda está muito feliz, assim seu negócio de perucas pode avançar. Naquela noite, a resposta de seu pai também chega. A carta expressa sua saudade por ela e diz para ela voltar para casa imediatamente. Nesse momento, Benno conta os dias. Ela parece ter atrasado a menstruação por mais de 1 mês. Essa descoberta a deixa com dor de cabeça, porque de acordo com a linha do tempo de sua vida anterior, mesmo que ela engravide, não deveria ser agora. Assim, ela não pode garantir que as crianças que nascerem serão definitivamente Laura e Lucy. De repente, alguém bate à porta. É Grazer vindo dormir com seu travesseiro. Depois que os dois se deitam na cama, o homem puxa sua esposa para os braços. Então ele a beija carinhosamente na bochecha, mas Benno cobre a boca do marido de repente. Hoje não, estou me sentindo um pouco mal. Ao ouvir isso, Grazer imediatamente se dá um soco, xingando: eu não sou humano, não percebi que você estava mal, sou apenas uma besta. Sua esposa, atrás dele, parece impotente. Ela só não está se sentindo bem hoje, e com mais de 1 mês sem menstruação. Ela se preocupa em estar grávida, então não quer intimidade, mas Grazer nesse momento ainda se condena. Eu sou um lixo porque sou muito estúpido. Você tem trabalhado tanto recentemente, não consegue nem dormir bem, e eu ainda venho te incomodar. Vendo devagar sem parar, Benno só consegue dizer suavemente: eu realmente estou apenas fisicamente mal. Por favor, durma no seu próprio quarto esta noite. Ao ouvir isso, os olhos do homem se enchem de lágrimas. Ele já se desculpou. Por que sua esposa ainda está o mandando embora nesse momento? Benno o provoca: a gente só deitar junto, sem fazer nada. Não te deixaria desconfortável? Grazer imediatamente fica vermelho. Ele explica que só quer estar perto dela, que só quer segurá-la enquanto dorme à noite, e vê-la quando abre os olhos durante o dia. Quem não ficaria tocado por um homem tão devotado e de coração puro? Então Benno estende a mão para acariciar seu rosto, enquanto conforta, dizendo que ele não é nada estúpido e que seu comportamento não é irritante. Mas mesmo que sua esposa diga isso, o homem ainda pergunta cautelosamente se pode dormir aqui. Só depois de receber uma resposta afirmativa, ele fica feliz como uma criança. Então, ele puxa sua esposa para os braços e, deitado na cama, pergunta: vamos partir para casa depois de amanhã? Eu preciso preparar um presente grandioso para agradecer ao conde por ter casado com uma filha tão perfeita para mim. Mas quando o dia da partida finalmente chega, Grazer fica inquieto. Esse veterano de batalha está tão nervoso quanto um estudante prestes a fazer uma prova. Benno, ao seu lado, se diverte ao vê-lo, ajustando a gravata pensativamente. De repente, o homem quer dizer algo, mas Benno exclama animadamente: chegamos.
Depois que os dois descem da carruagem, o conde, parado à frente, olha para Grazer com uma expressão sombria. Só quando vê sua preciosa filha, é que ele exibe um sorriso brilhante. Ele abraça a filha. Quanto tempo, meu querido tesouro! Nesse momento, seus irmãos mais novos também se aglomeram ao redor dela. A irmã se sente mal, por ela ter emagrecido. O irmão reclama de como as roupas dela estão antiquadas. Benno entra em pânico. Essas são roupas que o marido dela comprou especialmente para ela. O pai pega a mão dela pedindo para que ela entre rápido. Durante tudo isso, Grazer fica ali, envergonhado e com medo de falar. Percebendo que seu marido foi negligenciado, Benno toma a iniciativa de apresentá-lo. Pai, este é meu marido. Vocês já se cumprimentaram? O conde permanece em silêncio por 3 segundos, vendo sua filha prestes a explodir. Finalmente ele suspira relutantemente e estende a mão, o que deixa Grazer tão feliz. Ele rapidamente seca a mão antes de apertar a dele. Mal sabe ele que, ao enfrentar o homem que casou com sua filha, a expressão caída do velho pai ainda está por vir. Ao mostrar os presentes que trouxe, a irmã de Grazer não gosta que as joias não sejam diamantes. O irmão reclama de quem usa pele no sul, mas Benno explica de forma inteligente que as joias não são diamantes, mas um mineral novo e mais fashion. Quanto à pele, um bom homem tem ambições em todo lugar. Quando seu irmão viajar para a capital do norte, no futuro, ele definitivamente vai precisar desse casaco. Claramente, cada presente que Grazer deu foi pensado com carinho. Talvez isso seja o que parece a devoção e o amor mútuos. Um marido de coração puro, leal e adorável, e uma esposa, que demonstra seu favoritismo sem qualquer disfarce. Quanto mais excelente Benno é, mais o conde desgosta de Grazer. Além de ter músculos, ele é completamente inútil neste momento. A irmã dela nota a caixa na mão da irmã. Benno abre a caixa, e dentro estão as perucas que ela trouxe. Ela discute negócios com o pai, após testemunhar a habilidade empresarial da filha mais velha, que rivaliza com a do pai, e seu irmão fica ainda mais insatisfeito com Grazer. Em relação a esse cunhado, ele se recusa a aceitá-lo. Então ele procura sua segunda irmã para discutir medidas de contra-ataque, mas, após conhecer Grazer pessoalmente, sua segunda irmã hesita um pouco. Talvez as mulheres não consigam resistir ao charme de um homem leal, pensa sua segunda irmã. O cunhado é na verdade bom, provavelmente o tipo que a irmã mais velha gosta. Nesse momento, seu irmão fala com justiça, mas a irmã mais velha é um gênio que aparece uma vez a cada século. Como aquele homem merece ela, e todo o dinheiro que a irmã mais velha ganhar no futuro, pertencerá a ele se a irmã mais velha revitalizar seu território. As pessoas só louvarão o Senhor, os homens se tornam ruins quando têm dinheiro, embora agora ele pense que não é digno da irmã mais velha. Com o tempo, ele não pensará assim. Ele pode até roubar o crédito da irmã mais velha. A educação anti-casamento do irmão é maximamente eficaz, deixando sua segunda irmã atordoada, pensando que seu irmão está certo. As palavras dos homens não podem ser confiadas durante o jantar depois. A operação dos dois irmãos começa cada frase que falam. Intencional ou não, mirem Grazer. Os dois insinuam: você é apenas um barão de baixo status. Minha irmã é muito nobre, não é alguém que um cara como você pode tocar, diz Benno de lado. Vendo seu marido parecendo impotente, com os apontamentos e sermões deles, e seu irmão e irmã do outro lado sorrindo de forma arrogante, depois de dar uma demonstração de força ao cunhado, enquanto os pais permanecem completamente desinteressados, ela toma uma atitude direta, pegando o prato trazido pelo servo. Ela corta um pedaço para o marido e, sorrindo, o alimenta. Está gostoso. Desde que você goste, pode ter o que quiser. Ou então, ela lança um olhar fulminante para o irmão e a irmã, como um aviso. O inocente Grazer não entendeu o que aconteceu. Ainda se sentindo mal pela esposa, diz: você não precisa cuidar de mim assim. O irmão observa essa cena com os dentes cerrados. Isso não é o resultado que eu queria. Ou esse homem é completamente indigno da minha irmã. O comportamento do pai deles é ainda mais excessivo. Ele diz à filha que o Harvey virá esta noite e que ficará na mansão pelos próximos dias. Harvey é um homem com quem surgiram rumores românticos sobre sua filha. Com o marido da filha presente, a vinda desse homem parece inadequada. A expressão de Benno parece muito descontentada.
Mas seu pai age como se não visse, ainda perguntando ao Grazer se ele veio por causa de um assunto urgente. Você não deve se importar, certo? Beno rapidamente sinaliza para o marido recusar. Mas o homem ingênuo sorri e diz que não precisa se preocupar com ele. A frustrada Beno se sente tão angustiada neste momento que seu marido lhe oferece um pedaço de carne. Oh, o que eu vou fazer com esse idiota? Depois do jantar, o homem se senta obedientemente no sofá, esperando pela esposa, que disse que iria conversar com o pai dela, mas eu realmente não me importo. De repente alguém o chama de fora, o irmão e a irmã de Beno vêm conversar com ele, mas na superfície, eles estão interessados na vida do cunhado, na realidade estão cheios de desprezo, finalmente concluindo que ele é apenas um homem pobre, coitada da irmã mais velha. Mas o que surpreende o irmão e a irmã é, quando falam sobre como a irmã mais velha é nobre e como ela não combina com o homem de jeito nenhum, Grazer realmente concorda com uma expressão de felicidade e é verdade, sim. Sou grato todos os dias por sua irmã ter se casado comigo. Eu também me sinto muito ansioso e culpado. As crianças ficam atônitas. Essa não é a reação que esperavam, então a irmã começa a elogiar como a irmã mais velha é excelente. Nossa irmã mais velha sabe música, xadrez, caligrafia e pintura. Grazer responde, oh, realmente minha esposa é tão incrível. O irmão dela realmente não aguenta mais e diz diretamente, o que minha segunda irmã quer dizer é que você não deve pensar que casar com minha irmã mais velha significa que pode ficar acomodado alguém tão maravilhoso quanto minha irmã mais velha, mesmo que ela se case de novo, pode encontrar uma boa partida. Ao ouvir isso, o homem finalmente não consegue mais ficar parado, as veias em suas mãos se destacam, os irmãos notam o comportamento estranho do homem e começam a entrar em pânico, mas Grazer fala com uma voz chorosa. O que você está dizendo está tudo correto, mas mesmo que eu tenha tantos defeitos, eu vou proteger minha esposa de todo o coração. Eu sei que isso é muito egoísta, mas eu realmente quero estar com ela por toda a vida. Vou tratá-la bem. Os dois esperavam uma surra, mas, em vez disso, recebem uma dose de carinho doce. E a pessoa que ouve essa confissão sincera é também Beno, embora ela tenha ido conversar com o pai. Ela estava preocupada com o marido, temendo que ele ficasse entediado esperando sozinho. Então, quando ouve que ele está conversando com o irmão e a irmã, Beno fica ainda mais preocupada. E não é que, antes de chegar à porta, ela escuta a conversa entre os três. Ela sinaliza para a empregada não a anunciar, escondendo-se quieta do lado de fora da porta, testemunhando todo o processo, de como seu irmão e irmã humilharam seu marido, e inesperadamente, ouvindo os verdadeiros sentimentos do homem, ela fica vermelha e, então, entra no quarto com uma expressão séria, chamando os nomes do irmão e da irmã, perguntando o que estão fazendo. Ao ver a irmã mais velha, os dois pequenos, que estavam tão arrogantes, imediatamente se encolhem, se juntando, e incapazes de falar por estarem tremendo tanto. A perna do irmão bate na xícara de chá, justo quando ele está prestes a ser molhado com chá quente. Grazer rapidamente pega a xícara. Vocês dois estão bem, mal sabe ele, que comparados ao pai, os irmãos têm mais medo da irmã mais velha. Se a irmã mais velha descobrir que eles se uniram para isolar, ostracizar e zombar do homem, ela definitivamente vai bater neles. Neste momento, não aguentando a pressão, seu irmão chora. Ao ver o irmão chorando, Grazer também esquece como acabou de humilhá-lo, perguntando com preocupação o que está errado. Por favor, não chore. Mas o irmão se rende à autoridade da irmã, chorando, irmã, eu estava errado. Eu me preocupei demais com você. Então disse muitas coisas irracionais ao cunhado. Ao vê-lo finalmente confessar, Beno critica o irmão e a irmã, dizendo que, embora possa entender que fizeram isso por causa dela, não está feliz com isso. E não os agradece, pelo contrário, está muito desapontada. Se vocês menosprezam meu marido, estão me menosprezando. Se me respeitam, então também devem respeitar meu marido. Ela também lhes diz que para escolher presentes para eles, os homens começaram a se preparar desde cedo, com medo de comprar coisas que não poderiam usar ou que não gostariam. Essa consideração não deve ser menosprezada enquanto Grazer tenta convencer sua esposa. Não fique brava, o irmão e a irmã não me dificultaram as coisas. Eles estavam apenas conversando comigo, talvez. Isso é o que a devoção mútua e o amor parecem aos olhos um do outro.
o outro é o melhor, e ninguém mais pode menosprezá-los, Fotiana, nem mesmo a família próxima. Beno lança um olhar exasperado para seu marido. Estamos saindo sem ouvir as explicações do irmão e da irmã dela. Ela diz para eles refletirem sobre si mesmos. Embora a aparência dos dois pequenos chorando seja lamentável, o homem ainda segue obedientemente sua esposa, mas assim que saem, a mulher perde a paciência com ele, reclamando de como seu marido poderia permitir que os outros o menosprezassem e até risse junto com eles. Então seus olhos se enchem de lágrimas. Desculpe, eu senti falta da minha família e queria voltar. Mas nunca esperei que eles te deixassem tão desconfortável. É minha culpa que você tenha sofrido esse tratamento, diz Grazer com total sinceridade. Eu consigo entender os sentimentos dos meus irmãos e cunhados. Afinal, você é a linda e bondosa irmã e filha deles. Agora você se casou comigo e sofreu tanto, é normal que eles não gostem de mim. Eu faria o mesmo. Isso mostra que eles te amam. Depois de ouvir as palavras do homem, a mulher não consegue mais se conter e se joga em seus braços. Mas ela ainda ensina seu marido que, ao enfrentar ridículo de outros no futuro, ele nunca deve se comprometer novamente. Mas naquela noite, o homem que seu pai mencionou durante o dia ainda chega. Beno fica furiosa e quer confrontá-los, já que ela e seu marido voltaram à casa materna para uma visita por cortesia ao marido. Eles não deveriam estar recebendo outros convidados nesse momento. Ela diz ao marido para esperar obedientemente por seu retorno, então Grazer se senta reto, esperando até às 3 da manhã. Mais tarde, ele pensa que poderia sair para tomar um ar fresco. Sua esposa mencionou que o jardim da família dela é lindo. Enquanto Grazer passa por cada área, ele parece ver além da superfície das flores e plantas, vislumbrando traços da infância de sua esposa. Ele parece enxergar além da superfície das flores e plantas, vislumbrando vestígios da infância da esposa. Isso ainda permanece com eles, ele não consegue evitar de sorrir ternamente. De repente, uma conversa chama sua atenção. Ele vê os irmãos mais novos da esposa se reunindo nesta noite escura e ventosa. A aparição de Grazer os assusta. Grazer demonstra preocupação, dizendo que o ar da noite está frio, está tão gelado. Vocês deveriam ter trazido casacos para se aquecer quando saíram. O irmão finge ser durão, teimosamente dizendo para se meterem na própria vida. Nesse momento, a segunda irmã fala: Cunhado, sentimos muito pelo que aconteceu esta manhã. Estávamos muito preocupados com nossa irmã mais velha. Fomos rudes com você. Estávamos apenas discutindo como nos desculpar com você. Quem poderia imaginar que o homem realmente se ajoelharia ao ouvir isso? Gentil e inocente. Grazer nunca diz uma palavra de crítica contra esses irmãos. Ele entende as emoções protetoras deles e até assume a culpa. Ele não conseguiu explicar as coisas claramente para sua esposa. Também é verdade que ele não é digno dela. A irmã mais nova sente seu coração doer ao ouvir isso. Uma pessoa tão tola certamente amará bem nossa irmã mais velha. De repente, o irmão espirra. Oh, querido, eu te avisei. Se você ficar doente, minha esposa ficará de coração partido. Diante da preocupação de Grazer, o irmão finge ser durão novamente. Estou bem. Não me trate como uma criança frágil. A segunda irmã imediatamente reclama: idiota, você é fraco. Você está doente todos os dias e não gosta de se exercitar. Deveria pedir conselhos ao cunhado sobre como ficar mais forte. Então a segunda irmã pergunta curiosa: Cunhado, você consegue levantar nossa irmã com uma mão só? O homem acha isso muito simples. Sua esposa é tão pequena que ele poderia carregar 5 delas sem problemas. O irmão não acredita. Ele pula e diz para ele tentar levantá-lo. Inesperadamente, Grazer levanta o braço levemente e o irmão está no ar. Então o homem o ergue sobre o ombro, maravilhando-se que os membros da família de sua esposa também são leves. Eles realmente comem direito. A segunda irmã no chão agora está com estrelas nos olhos ao ver sua expectativa. Grazer estende a outra mão, sentando no braço do cunhado. A irmã mais nova fica profundamente envergonhada. O irmão ainda avisa o homem: se você ousar maltratar nossa irmã, eu definitivamente não vou deixar você escapar. Mas neste momento, no fundo do coração dele, ele reconheceu um pouco das qualidades encantadoras do homem. Essa cena calorosa entre os três é claramente observada por Beno.
Lá de cima, ela sorri ternamente enquanto Harvey a observa com os olhos arregalados de repente. O rosto de Benno se torna frio. Pai, eu acredito que minha presença aqui é inadequada para esta ocasião. Harvey explica rapidamente que se ele não tivesse vindo, ela definitivamente não teria se encontrado com ele. Mas esta visita diz respeito a assuntos importantes. Enquanto fala, ele lança um olhar de lado. Neste momento, um homem de cabelo azul e barba prateada sorri e se inclina para a mulher, apresentando-se como o último herdeiro da família Sage, chamado Lyle. Ele veio para encontrar lá para pedir sua ajuda na tradução das inscrições em pedras mágicas. O clã Sage sempre foi uma família misteriosa que pesquisa pedras mágicas, mas Benno acha que isso é apenas uma enganação. Afinal, no futuro, em 10 anos, ela não sabe de ninguém que tenha usado pedras mágicas. Enfrentando seu ceticismo, Lyle diz apenas uma frase, que a deixa completamente atordoada, porque Lyle diz que uma vez usou pedras mágicas para trazer uma pessoa morta de volta à vida. Benno não acredita. Lyle sorri e diz que falar de ressurreição não é preciso, deveria ser deixar ela voltar ao passado. Ao ouvir isso, a mulher não consegue mais ficar parada porque ela é precisamente a pessoa que foi misteriosamente renascida. Então, ela ouve o homem dizendo que usar essa magia antiga requer sacrifícios e preços. Sua intuição lhe diz que a pessoa à sua frente deve entender sua situação e ela também está muito curiosa sobre quem pagou que tipo de preço por ela. Assim, ela o encontra para uma conversa privada, indo direto ao ponto, perguntando se ele sabe de algo. Poderia ser ele quem a fez renascer. Mas as respostas de Lyle às suas perguntas são todas muito vagas. Instantaneamente, a raiva de Benno se acende. Ela o repreende com raiva por ter vindo aqui apenas para lhe dizer a verdade. Então por que enrolar? Lyle explica que a magia tem tabus. É proibido para aqueles que sabem interferir, e ele é alguém que sabe, então não pode revelar a ela quem lançou o feitiço, qual foi o sacrifício e outras informações relacionadas. Caso contrário, uma vez que ele toque no tabu, ele pode morrer. Felizmente, a Benno é esperta o suficiente para não precisar que ele seja muito direto. Neste momento, ela tem certeza de que alguém mais lançou o feitiço e Lyle estava envolvido indiretamente, mas isso a deixa ainda mais confusa. Ela não entende por que ele arriscaria a vida para ajudá-la, então ela faz uma pergunta que não está relacionada à sua reencarnação, mas que sempre pesou em seu coração. Embora eu tenha mudado muitas coisas que queria mudar nesta vida, também há algumas coisas que não quero mudar. Na minha vida anterior eu tive 2 filhos. Nesta vida, eu também quero que eles nasçam em segurança. Suas palavras deixam Lyle atordoado por 2 segundos. Ele pergunta a ela, já que ela foi reencarnada, por que ainda quer dar à luz aos mesmos filhos. Afinal, ela também desenvolveria sentimentos por novos filhos. Benno imediatamente rebate: aqueles 2 filhos são tudo para mim. É normal que eu queira vê-los novamente? Lá ele sorri, murmurando: sim, isso é típico de você. Lá ele diz a ela que querer dar à luz aos filhos da sua vida anterior não é impossível, desde que ela faça as mesmas coisas nos mesmos dias, mas isso é muito difícil. Você precisa saber exatamente qual dia concebeu aqueles 2 filhos, mas Benno diz, com o rosto vermelho e firme determinação, que sabe que na sua vida anterior, o número de vezes que foram íntimos pode ser contado em uma mão. Quanto à relação íntima atual, Lyle parecia muito satisfeito. No entanto, ele também dá um lembrete gentil: se a mulher der à luz a outros filhos primeiro, então os filhos da sua vida anterior não poderão nascer. Benno entra em pânico ao ouvir isso. Ela cobre a barriga. Este mês, sua menstruação está atrasada. Poderia já estar grávida. Lyle ri alto. Não se preocupe, você ainda não está grávida. Não sou chamado de sábio à toa, posso perceber à primeira vista. Mas antes que ele termine de falar, sangue jorra de sua boca. Parece que suas palavras recentes tocaram em tabus. Embora ele ainda diga à mulher para perguntar o que quiser, Vino balança a cabeça enquanto limpa seu sangue. Embora esteja muito confusa, ela não pode satisfazer sua curiosidade à custa da vida de alguém. Depois disso, ela se despede de Lyle e retorna ao seu quarto. Ela se deita na cama.
incapaz de dormir. Quem gostaria que eu fosse reencarnada e que preço pagaram? O pai é uma pessoa muito racional, provavelmente não foi ele. A mãe e os irmãos mais novos? Não tem como realizar algo assim. Não pode ser o amigo de infância dela também. Sem pistas, ela suspira, e nesse momento um par de mãos cobre sua testa. Você está com dor de cabeça? Vendo isso, Grazer se pergunta se pode ser ele. Vendo sua esposa o encarando em silêncio, o homem fica triste. Querida, você está com dor de cabeça por causa das suas preocupações? Você não precisa fazer nada, afinal, você é tão pequena, você parece muito frágil. Seu irmão é igual. Ao mencionar Alan, o homem fica ruborizado, porque de repente ele fica muito curioso e ansioso sobre como seriam seus futuros filhos. Se tivermos um filho que se pareça exatamente com você, eu ficaria muito feliz. Beno sorri e diz que espera que o primeiro filho seja um menino. O segundo filho será uma menina, então o menino se parecerá com ele, e a menina se parecerá com ela. Ao ouvir isso, o homem se aconchega feliz no abraço da esposa, esfregando o rosto de um lado para o outro, mas ele não sabe que sua esposa não está dizendo palavras doces, mas descrevendo o que realmente aconteceu em sua vida anterior. Sentindo o profundo amor do marido, Bino não consegue evitar um suspiro. Ele realmente é diferente de sua vida anterior, então ela não pode deixar de perguntar: e se eu morresse? Mas houvesse uma maneira de me ver novamente, embora isso exigisse um grande sacrifício. Você estaria disposto a se sacrificar pela chance de me ver? Vena espera por um longo tempo. Sem obter a resposta do homem, ela se sente um pouco desapontada, mas de repente recebe um abraço. Você pode não acreditar nisso, mas se necessário eu poderia morrer por você imediatamente neste momento. As bochechas e as órbitas dos olhos de Grazer estão avermelhadas, como se ele pudesse chorar por perder sua amada. No segundo seguinte, vendo-o assim, Bino sorri, e sua mão inconscientemente acaricia seu rosto. Dizem que amantes que se olham por 3 segundos não conseguem resistir a se beijar. E não é que depois de um segundo, o ar se enche com o doce e azedo cheiro dos hormônios. Beno pensa consigo mesmo que deve ter cuidado, precisa usar contraceptivos agora, mas então Grazer interrompe a batalha e até se desculpa. Afinal, não estamos em casa, sempre sinto que estamos sendo furtivos. Então, esta noite vamos apenas dormir de mãos dadas. Por algum motivo, a mulher se sente bastante desapontada. Os dias seguintes passam tranquilamente até o dia em que eles devem partir. O casal se despede de todos, mas Beno não vê Lyle, e se sente um pouco desapontado por ele não ter aparecido desde aquela noite. Mas, falando no diabo, Lyle aparece correndo, sem fôlego ao vê-lo. Sage, você tem uma palavra privada comigo, por acaso? Lyle também tem algo a dizer à mulher. Ele tira uma pequena garrafa. Este é um remédio contraceptivo que fiz para evitar suas suspeitas. Também escrevi a receita, você pode pedir a um médico para confirmar. Depois de voltar para o seu território, antes de tomá-lo, excluindo os períodos de gravidez, este remédio é suficiente para 4 anos. Beno ainda está atordoado. Quando ela volta para o lado do marido, Lyle então realiza uma cerimônia de beijo na mão. Primeiro, aperta a mão de Grazer e cumprimenta, depois usa o costume como desculpa. De repente, se joga nos braços do homem. Grazer parece completamente confuso ao ser abraçado. Beno também acha estranho. Obviamente, este é o primeiro encontro deles. Por que ele mostra esse tipo de expressão? Essa confusão persiste até que ela se sente na carruagem. Indo para casa, Beno percebe de repente que ela nunca mencionou exatamente qual dia ela engravidou. Então, como Lyle conseguiu calcular com precisão a dosagem do remédio, nesse momento, Lyle observa a carruagem que se afasta. Antes de cuspir sangue, ele se lembra daquele homem miserável. Você deve salvar sua mãe. Desculpe, sou um pai indigno. Bino e Grazer retornam ao seu território e vivem dias ocupados, mas hoje o mordomo realmente lhe diz que, desde que voltou da casa materna, sua esposa trouxe grandes quantidades de remédio contraceptivo nos últimos dias. Ela também consultou muitos médicos sobre os ingredientes do remédio. Poderia ser que sua esposa planeje entrar no mercado de planejamento familiar, ou eles não planejam ter filhos em um futuro próximo. Grazer sabe como as crianças são importantes para ele. A existência de um herdeiro não apenas ajuda o senhor a estabilizar seu território,
mas também ajuda o Senhor a ganhar o apoio do povo. A preocupação do mordomo é normal, mas o que o deixa mais triste é que, apenas na noite passada, a mulher foi íntima e apaixonada com ele. Eles até conversaram sobre ter filhos, seu rosto cheio de expectativa, já planejando que o filho se pareça com ele, e a filha se pareça com ela, então por que ela traria remédio contraceptivo? Embora seu coração esteja em pedaços como vidro, ele ainda escolhe proteger sua esposa, explicando que, na verdade, eles não planejam ter filhos agora, afinal, Beno ainda é jovem, só tem 18 anos, infelizmente Grazer não tem experiência em mentir. O mordomo vê através dele, em um instante não entende por quê. Sua esposa não explica honestamente as coisas para o mestre a ama tanto. Quando a noite chega, o homem vai até o quarto da esposa como de costume. Vendo-a estudar, ele se senta obedientemente na cama, já são 3 da manhã. Ao ver que sua esposa não dá sinais de descanso, ele se aproxima dela. Ele tem medo de que ela esteja se sobrecarregando. Vendo o pedido de atenção do homem, Beno instantaneamente perde o interesse em estudar história militar, que as futuras guerras territoriais sejam tratadas pelo futuro. Ela acaricia suavemente seu rosto, enquanto seus lábios se aproximam cada vez mais. As palavras do mordomo durante o dia, de repente perfuram sua mente. Pela primeira vez Grazer se afasta da esposa. Está ficando tarde, precisamos dormir. Beno percebe rapidamente a anormalidade do homem. Ela pergunta o que há de errado, não importa como ela puxe suas perguntas. O homem permanece em silêncio, cabeça baixa e sem resposta, até que ela pergunta, você está bravo comigo? Só então ele fala, você não quer filhos ou só não quer ter filhos comigo? Só então Beno percebe que trazer remédio contraceptivo de sua casa materna foi descoberto, seu marido entendeu errado, pensando que ela não gosta dele. Então ela não quer ter bebês com ele. A mulher explica com o rosto vermelho. Eu não te desgosto, então por que você trouxe esses remédios? Beno diz que está um pouco assustada. Então quer esperar mais 2 anos. Antes de ter filhos, qual é o problema com isso? Essa é sua liberdade. Você deveria ter me contado a verdade antes. Beno não esperava que ele se sentisse triste. Feliz ou preocupado com cada uma de suas palavras? Onde foi aquele maníaco da guerra de sua vida anterior? Ou ele sempre foi assim, originalmente, enquanto esses dois são doces e amorosos do outro lado? Axios está profundamente pensativo, que estranho, depois de apenas um encontro. O rosto daquela mulher continua girando em sua mente. Pena que ela já é esposa de outro homem. Mas isso realmente importa agora. Sua mágica exclusiva, Eunice, vê através dos pensamentos de seu mestre e joga várias pedras mágicas na mesa. Ele sugere que o homem pegue um atalho, use sua alma, para fazer um contrato com ela. Ele o ajudará a conquistar aquela mulher. Axion ri com desdém ao ouvir isso. Você está me subestimando? Eu venderia minha alma para obter uma mulher. Eu posso conseguir isso sem seus métodos imundos, então... Ele escreve uma carta e a envia para a mansão do barão. Quero vê-la? Vários dias depois, Grazer recebe a carta de Axios e sorri muito feliz. Ele continua dizendo à esposa que, quando o conde chegar, eles devem apresentá-lo adequadamente, fazer o cozinheiro preparar todos os tipos de comidas deliciosas e levá-lo para visitar os campos de treinamento. Grazer admira muito os talentos de Axios, até misturando autodepreciação em suas palavras. Beno não tem interesse nisso, afinal, ele é o demônio que a cobiçou em sua vida anterior, que até queria arrastá-la para um caso. Inicialmente ela não quer estragar o humor do marido, mas, depois de ouvir por um tempo, ela realmente fica irritada. Que idiota neste mundo se menosprezaria constantemente na frente da esposa, enquanto elogia outros homens. Além disso, se você se sente indigno de sua posição como senhor, deveria trabalhar mais duro em vez de ficar dizendo que o conde é realmente incrível. Eu não posso me comparar. Você também realizou muitas coisas grandiosas. Você é muito capaz. Essa confiança sincera derrete completamente o coração de Grazer. De repente, sua esposa retira a mão enquanto continua a falar. O homem segura a mão da esposa, relutante em soltar. Não retire sua mão, continue falando. Beno continua assim, este mundo é muito perigoso. Você não pode confiar em ninguém, exceto em si mesmo, incluindo eu. O homem ainda não quer ouvir. Não, eu confiarei em você incondicionalmente.
Mesmo que você coloque veneno em meus lábios, eu engoliria feliz. Mesmo que você me esfaqueasse, eu morreria muito feliz. Eu não só confio em você, como também sou leal apenas a você. Estou disposto a jurar por Deus. Posso dedicar tudo a você. Qualquer um ouvindo essas palavras ficaria muito emocionado. Mas a mulher fica triste. Não é pré-requisito para ser considerado confiável que a pessoa também não tenha segredos, mas ela não planeja contar ao marido que ela renasceu e que morrerá em 10 anos. Neste momento, o mordomo bate à porta, então traz várias novas criadas diante da senhora. Ao ver Clara, Bino fica chocada. Lembrando de sua vida anterior antes de morrer, a aparência chorosa de Clara faz seu coração doer. Ela não esperava que nesta vida, com um pouco de dinheiro, duas realmente se encontrariam mais cedo, então ela vai diretamente até ela, como se fosse a primeira vez, primeiro perguntando ativamente seu nome, depois pegando sua mão. Eu não estou na mansão há muito tempo e ainda não me sinto muito à vontade. Mas ao te conhecer pela primeira vez, sinto que podemos nos dar bem, como amigas. Clara é pura e bondosa, e até se sente mal por Bino, pensando que, como uma dama nobre do sul, ela deve estar muito desacostumada à vida no norte. Já que você pensa tão bem de mim, farei o meu melhor para te servir. Na verdade, embora Clara venha de uma origem comum, sua família não é pobre. O problema é que seu pai a forçou a se casar para expandir seus negócios, casando-a com um homem velho. Mais de 10 anos mais velho que ela. Esse homem bebe, joga e bate nas pessoas para conseguir se manter. Clara só pode trabalhar como criada. Bino se sente mal por sua situação e em sua vida anterior, ela foi a única que a protegeu, até ajudou a derrubar mulheres traiçoeiras, que queriam subir na sociedade. Pensando nisso, Bino toma uma decisão, não importa o que, eu preciso ajudá-la, mas como fazer isso? Clara evita falar sobre as cicatrizes em seus braços. Além disso, se ela quiser punir publicamente alguém, ainda precisa que Grazer, como Lorde, intervenha, e assuntos problemáticos não param por aí. A produção das perucas finalmente foi concluída, agora só falta a promoção. Acontece que recentemente, a capital vai realizar a celebração de aniversário da grande princesa, e até lá, a capital certamente estará cheia de pessoas, definitivamente a melhor oportunidade para promoção, mas o problema é que pessoas sem convites não podem entrar e sair livremente da celebração. Nesse momento, Grazer diz a Bino que o Conde Axios está prestes a chegar, mas as experiências de sua vida anterior fazem Bino estar muito ciente de quão distorcido Axios é. Então nesta vida, ela deve encontrá-lo o menos possível, por isso sugere não querer cumprimentá-lo, com seu marido aparecendo apenas durante as refeições. Mas mesmo que ela ainda não tenha chegado, vê Grazer, que antes era tão sério e bobo, se transformar no Grazer sorridente de hoje. O jovem Axios fica ainda mais curioso sobre a mulher. Curioso sobre que charme ela possui. Sabe, o imperador inicialmente queria casá-lo com ela, mas ele recusou porque Axios tem padrões altos. Ele uma vez achou que a bela Bino era apenas um vaso bonito. Quem diria que essa mulher seria tão cativante? Não só bonita, mas também inteligente. Da última vez que a viu, ela derrubou facilmente um nobre. Desta vez, ele ouve que ela está fazendo algo, e pediu uma patente. Ela realmente está desperdiçando seu tempo aqui. Se tivesse se casado com a família Axios, ela definitivamente brilharia mais do que aqui. Pensando nisso, ele quer vê-la ansiosamente, e fala de Grazer com desprezo. Embora eu só tenha passado pela sua esposa da última vez, a aparência dela ainda brilha na minha mente. Ao ouvir isso, o rosto de Grazer muda dramaticamente. Ele tem uma sensibilidade absoluta em relação à sua esposa, tem medo até de outros olharem para ela mais uma vez. Axios acha sua reação tola e engraçada, não esperava que alguém acostumado a ser pisoteado tivesse amor próprio, então eles vão para a sala de jantar no momento em que vê Beno, o coração de Axios para repentinamente por um instante e depois bate violentamente. Ele percebe que seu interesse por ela vai além da mera curiosidade, quando queria obter Eunice com poderes misteriosos. E quando decidiu conquistar o grupo mercenário de Grazer, essa intensa emoção apareceu em seu coração. Ele realmente se sente ganancioso pela esposa de outro homem.
Grazer ao seu lado se sente azedo por dentro, embora sua esposa não pareça diferente do habitual, e a conversa dele seja perfeitamente normal, ele apenas se sente incomodado por dentro. Na verdade, sua preocupação é justificada. Axios realmente começa a tentar roubar sua esposa, bem na frente dele.